Deus, aleluia. O nosso Deus vive e está aqui, amém, irmãos? Amém. Quero convidar você a ficar em pé, vamos juntos louvar ao Senhor. Uma boa tarde, por favor, cumprimente quem está do seu lado aí, convide a Ele para louvar ao Senhor, faça um convite com um sorrisão no rosto aí, tá? Vamos sim. Vamos celebrar o nosso Deus. Deus, nós oramos a Ti, ó Pai, porque temos o privilégio de, como filhos do Senhor, de poder nos reunir, ó Deus, e juntos entoar canções de louvor ao Teu santo nome. Obrigado por esse privilégio, ó Deus. Prepara cada irmão que já está a caminho, abençoa os que já chegaram, ó Deus, que juntos possamos, como igreja do Senhor, nos render em adoração e louvor a Ti, ó Pai. É no Seu precioso nome que nós oramos, agradecidos. Amém. As palmas. Te busquei
Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Graça e paz, irmãos. Casados. Atenção, casados ou noivos. Próximo sábado, dia 7 de novembro, às 16h30, haverá um culto de casados aqui na nossa igreja. Venha ser grandemente abençoado. Mulheres. Atenção, mulheres. Próxima terça, dia 3 de novembro, reunião Desperta Débora, às 19h45. Não percam e tragam uma amiga, mães de joelhos, filhos em pé. EBD. Você que não pode estar conosco aos domingos pela manhã na nossa escola bíblica, esta é a sua chance de participar da EBD. Haverá uma turma especial às terças-feiras. Para fazer sua inscrição, procure o irmão José Antônio ainda hoje. Ministério de Missões. O Ministério pede mais uma vez a sua ajuda no apoio ao trabalho desenvolvido pelo nosso irmão pastor missionário Oséias nos presídios. Você pode contribuir com os itens que irão compor o kit de higiene pessoal, como por exemplo papel higiênico, pasta de dente, sabonete, etc. Os kits serão montados e enviados para os presídios. E no dia 21 de novembro, realizaremos aqui em nossa igreja o nosso bazar de missões. Mas para isso precisamos da sua ajuda nas doações de roupas, calçados, brinquedos e utensílios domésticos. Mas lembre-se, os objetos deverão estar limpos e em bom estado. Maiores informações de como ajudar, procure o irmão Rubem ou a Elisete Solidade. Tá todo mundo falando do tal do Halloween, e daí eu comecei a fuçar, porque as pessoas começam a mandar mensagem, eu vou ver quem são as pessoas que mandam mensagem. E várias delas colocando comentários e posts em defesa do Halloween, cristãs, dizendo que é o seguinte, que nós cristãos, a gente não festeja as bruxas, mas a gente pode participar do Halloween se a gente for com uma fantasia diferente, e se o clima não for de adoração às bruxas, e... Epa, meu, para! Vou contar uma historinha pra vocês. Há muitos e muitos anos, um grupo de feiticeiros e adoradores do sol e das almas, que faziam parte de um povo chamado Celta, dominava a Inglaterra, principalmente as bandas de cima, lá pro norte. E eles tinham alguns sacerdotes druidas, e eles faziam festejos em adoração ao sol e também aos espíritos. Isso foi há muitos e muitos anos, bem antes de Cristo. Aí, esse povo acreditava que no dia 31 de outubro, todos os demônios e fantasmas e almas penadas saíam à noite para assombrar e amaldiçoar os seres humanos. E nesse dia eles celebravam o começo da escuridão, porque, claro, aqui no hemisfério norte começa-se a escuridão, começa o inverno, os dias vão ficando mais curtos, mais nublados, mais cinzas, enfim, fazia sentido para eles isso. E daí esses demônios todos, que eram maus, porque né, demônio não é bom no caso, eles eram muito enraivecidos, eles podiam matar vocês. Então os sacerdotes iam na casa das pessoas e diziam: dá leite, dá carne, basicamente, que
Os demônios também eram exigentes, queria leite, queria carne. E quando as pessoas se recusavam, os colonos, porque não tinham, eles jogavam maldições e uma pessoa da casa ia morrer até o outro ano. Então, dar comida para aquelas pessoas que estavam pedindo pro dia 31, ou você dava, ou você morria, ou era amaldiçoado, ou coisa assim. E todo mundo era orientado a não sair de casa porque os demônios e as almas e os fantasmas estavam soltos na rua. Mas quem era obrigado a sair de casa usava máscaras terríveis de monstros, de fantasmas, para que os demônios se confundissem entre eles e não os atacassem. Mais um belo dia, o tal do Império Romano, que mandou no mundo todo alguns anos, dominou a Inglaterra, principalmente o norte da Inglaterra. E começou a querer acabar com essa cultura do dia 31 de celebrar o capeta, basicamente. E todos eram obrigados a seguir, a serem devotos da Igreja Romana. Mas é claro que, o povo fingia que estava convertido, porque não queria morrer, porque os povos eram brabo. E eles continuavam a fazer os seus cultos do dia 31 de outubro para celebrar a escuridão e os demônios, enfim. Mas aí chegou um cara legal, que era um papa, falou, pode parar com isso, gente, já que vocês querem celebrar, vocês querem fechar, então a Igreja Romana vai botar uma data para vocês que vai ser 1º de novembro, que vai ser o dia de homenagear todos os santos que já morreram. Para os druidas e para os celtas, que estavam acostumados a lidar com a morte, endeusar alguns desses demônios, eles simplesmente adoravam os mortos no dia 1º, e não os santos ou os supostos santos. Era um dia de falar dos mortos. Mas eles não acabaram de todo com o culto deles do dia 31. Eles foram misturando isso na cultura cristã, porque você sabe como é que é, né? O povo finge que tá convertido, mas não tá. Isso acontece até hoje. Isso, em suma, é o Dia das Bruxas. É o Halloween, que aliás vem do inglês All Hallow Eve, Dia de Todos os Santos, mortos. Basicamente, essa é a história do Halloween que acabou se espalhando e com os imigrantes europeus que foram para os Estados Unidos, algumas coisas foram adaptadas. Mas eles continuaram festejando o Dia das Bruxas porque, inclusive para os druidas e para os celtas, as bruxas nem sempre eram más, algumas delas eram feiticeiras do bem. Aí, quando os primeiros europeus foram para a América, os puritanos foram para lá, eles carregaram muitas dessas tradições inglesas, celtas. A abóbora, inclusive, é porque lá não tinha nabo. Aqui eles usavam nabo com uma tochinha de fogo para clarear, para os demônios não chegar perto. Aí lá eles pegaram a abóbora, que era o que tinha, e botava fogo dentro, também para dar uma iluminadinha, porque os bichinhos tinham medo do escuro. Esse é o Halloween. É uma cultura que celebra a morte, a escuridão, as trevas e faz festa pro capeta, basicamente. Aí as pessoas se fantasiam, isso virou uma super atração comercial. As crianças vão lá brincando, gostosuras ou travessuras. Se você não der doce pra elas, elas vão fazer alguma travessura. E daí tem cristão achando que dá pra participar e sair batido. Não dá, no caso. Porque para pra pensar, vamos pensar junto aqui com a gente. Se é um dia para celebrar a escuridão, as trevas, a morte, Deus não tem muito parte com isso. Você não concorda comigo? Porque simplesmente não dá para servir a dois senhores. E o nosso Senhor, no caso dos cristãos, é o Deus da luz, da vida. Não se mistura com as trevas. Faz sentido pra você? Ai, Fábio, mas e se eu for na festa? E se meu filho for na festa e for vestido de fadinha? For vestido de outra coisa legal, mas só pra participar da festa, não quer adorar nada disso. Querida, você pode vestir de fadinha, você pode vestir de abóbora, você pode botar a fantasia que você quiser. Você tá participando de uma festa cuja origem é adoração aos mortos e aos demônios. E nem sou eu que tô dizendo. Isso aí tá pra todo mundo ver. Vai fuçar na internet se você duvida de mim. O fato é que nós cristãos somos diferentes. Ai, mas a gente não quer ser radical. Mas não é questão de radical. A questão é que o Halloween não é uma festa cristã. É uma festa essencialmente pagã que cultua o diabo. Mas eu ensino pro meu filho que não tem nada disso. É só pra pegar doce. Piorou, né? Já é pagula, já é pecado do mesmo jeito. Gente, desculpa, posso até não estar sendo a mais simpática do mundo, daí você vai dizer, ai, que radical. A questão não é radicalismo. A Bíblia fala de feitiçaria, a Bíblia fala do contato com os demônios. Eu vou deixar alguns versos aqui embaixo pra você que diz claramente qual deve ser a nossa relação com as trevas. Aí, porque a indústria e o comércio transformaram isso numa festa cool, numa coisa legal, aí você vai como cristão celebrar o diabo lá? Meu filho, eu quero que o girimum chifrudo corra pra longe de mim. Vou lá me vestir de bruxa, botar gostosuras e travessuras.
Que, aliás, essa gostosura de travessura tem muito a ver lá com o negócio das maldição. Lembra que eu falei? Ou você dava comida pros demônios, ou você era amaldiçoado. Hoje, tipo, é brincadeirinha. Ah, me dá doce ou eu faço uma travessura. Mas, gente, não tem 2 pesos e 2 medidas. Como cristão, a gente abre mão, sim, de coisas que para todo mundo é normal, mas que, na essência, ofende a Deus. Se as pessoas te perguntarem por que é que você não participa do Halloween, conta pra elas qual é a origem do Halloween e por que o Dia das Bruxas não faz parte da sua cultura como cristão. Quem sabe você vai ganhar uma chance de testemunhar para essas pessoas. Boa tarde. A gente resolveu parar para falar do Halloween porque, na verdade, isso no Brasil até poucos anos atrás não era uma coisa muito presente. Mas nós, como igreja, precisamos manter vocês a respeito do nosso direcionamento na nossa relação com Deus. E por isso, até porque eu também vivi isso lá na minha casa. Ontem meus filhos queriam ir na festa, né? E aí como que eu vou fazer? Como que eu vou lidar com isso? Né? Aí nós resolvemos trazer informações para vocês. Porque Jesus, certa vez, comentando sobre um grupo que sempre estava querendo provar Jesus sobre alguma coisa, Jesus disse para esse grupo, bem conhecido nossos fariseus, ele disse assim: vocês erram por não conhecer as Escrituras. E talvez alguém aqui na nossa igreja, por algum motivo, acabou se envolvendo lá na escola com seu filho numa festinha do Halloween, da qual você não é obrigado a participar, e muito menos o seu filho, né? Talvez você acabou sendo convidado no seu trabalho para participar da festa do Halloween. Eu digo para você que não existe nenhuma lei trabalhista que te obrigue a participar da festa do Halloween. Então, talvez só nos cabe a nós entender que talvez nós erramos por não conhecer a história do Halloween, por não conhecer os ensinamentos do Halloween. Mas Deus é muito bondoso, Deus é muito misericordioso e amoroso, porque Ele diz assim: se você pecar e confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então a gente aprende 2 coisas. A primeira que a gente precisa examinar as coisas que acabam vindo de vários lugares antes da gente participar e entender aonde a gente está botando o nosso pé. Segundo, que se nós erramos de alguma maneira, Deus nos dá a oportunidade para a gente recomeçar, graças à sua graça. E graça a isso. Então eu queria orar com você, que talvez de alguma maneira se envolveu nessa questão nesses últimos dias, em especial no dia de ontem, e talvez não tinha parado para pensar que você estava ofendendo a Deus. A gente vai participar hoje da mesa do Senhor e a gente precisa estar diante do Senhor todos com os nossos corações limpos e retos. Vamos orar? Você pode ficar em pé? Oremos. Deus bendito, nós te agradecemos pelo teu amor grandioso, te agradecemos pela graça maravilhosa através de Jesus Cristo. E nós queremos hoje confessar o nosso pecado, abrir o nosso coração para o Senhor, e se de alguma maneira nós temos ofendido o Senhor, nos perdoa, e não nos deixe, Pai, cair em caminhos que não são do Senhor. Livra-nos de todo mal e nos contempla, Pai, na nossa humildade, na nossa necessidade. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Dia 31/10, agora você vai mudar. Dia 31/10 a gente comemora o dia do 10. 31/10 a gente comemora o dia da reforma. Há muitos e muitos anos atrás, Martinho Lutero começou um movimento conhecido como a Reforma Protestante. Vocês já estudaram isso na escola,
né? E graças a Lutero hoje a gente pode estar aqui hoje, porque nós somos da reforma, nós somos reformadores, se é assim que a gente pode dizer. E a gente, em vez de celebrar o Halloween, vamos agradecer ao Senhor pela reforma e pela oportunidade que Deus nos deu através da reforma de conhecer a palavra dele. E esse é o mais importante da reforma. Amém, queridos? Nós vamos continuar louvando ao Senhor, dedicando a Ele os dízimos, as ofertas. Você que nos visita, fique inteiramente à vontade em participar desse momento ou não. Mas você que vem trazer a sua oferta, venha pelo meio, saia pelas laterais, só para nos ajudar aqui, para não ficar se encontrando no corredor, tá bom? Vamos louvar o Senhor. Boa noite, igreja. Graças a Deus. Meu nome é PG, eu sou aqui o Renato, o Jorge. Vamos falar um pouco da vida dele, né? Não necessariamente falar sobre PG, mas testemunho. Mas isso faz parte do PG, não eu, mas cujo líder de farmácia, que acontece na minha casa. E com mais delongas, eu vou aqui falar. Posteriormente, vai ter problema. Posso falar? Boa noite, irmãos. Antes de eu participar do PG, eu não era uma mulher sábia. A gente era muito do mundo, a gente gostava muito de festa, de balada, de bebidas, a gente era fumante. E nisso, como minha casa não estava dando paz, minha filha tinha apenas 16 anos, e veio prejudicando a minha filha, porque ela começou a entrar no mundo de funk, de roupa curta, e a gente entrava muito desavença, eu e ela, e foi onde eu ouvi dentro do hospital uma mulher falando para mim assim: você tem um brilho e Deus está te chamando. E foi onde eu estava no hospital tomando soro. Aí foi onde eu comecei a pensar e
falava ali com meu marido, mas nossa, eu ouvi uma coisa tão bonita de uma mulher que eu não conhecia, ela dizendo que eu tinha um brilho que Deus estava me chamando. Eu vou voltar para a casa de Deus. Aí ele falou assim, vamos voltar sim. Aí começamos a participar do PG, que fez muita diferença na minha vida, gente. Só eu, quando entrei lá, gente, eles mesmos viam. Eu não costumo dizer que eles são PG para mim, porque para mim eles são uma família. Eles me ajudaram muito, porque muitas vezes eu chegava lá triste, já chorei lá com eles me davam força, me ajudavam em tudo. Oramos sempre, tanto que desde janeiro para cá, eu e meu esposo estamos desempregados, mas Deus nunca deixou faltar o alimento na nossa casa. Eu tenho 3 filhos, e sempre quando acabava algo em casa, eu falava com meu esposo, poxa, mamãe, não tem. Acabou o último, o alimento. Ele falava para mim, calma, que vai dar tudo certo. O amanhã Deus me dava. Deus sempre estava provando para mim que Ele é o impossível, que Ele sempre estava ali dando forças para mim, para aguentar essa fase que a gente estava passando. E eu honro a Deus e agradeço a todos, o pessoal do PG, que são minha segunda família, porque eu passei por um momento muito difícil. Quando a gente entra, a gente passa muitas tribulações, mas Deus nos dá força. Estando do lado do PG, que é a nossa família, eles nos fortalecem, faz com que a gente não desiste, e que a gente fica sempre firme. E já aconteceu de eu querer desistir e eles estão ali junto comigo, né? E eu louvo a Deus pelo sustento que Deus me continua nos dando. E pela minha saúde também, eu quero agradecer a Deus, porque essa semana eu estava internada, eu fiquei internada de segunda a quinta, estava tendo sangramento, e era um sangramento que não parava. E eu agradeço a Deus por mais um ano de vida, sexta-feira eu completei mais um ano de vida. E eu pedi muito a Deus, que eu gostaria muito de estar aqui. Para mim não é fácil, não. Eu sou muito tímida, mas agradeço a Deus por estar aqui falando disso. E agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele me deu. Se eu for falar para vocês, eu tomaria o lugar do pastor. É muitas bênçãos mesmo, né? Então agradeço a todos, obrigado por terem me recebido aqui na casa de vocês. E eu fico muito grata a todos. Vou deixar meus filhos falar um pouquinho. Oi, irmãos. Boa noite. Assim como minha esposa disse que o PG foi uma bênção nas nossas vidas, eu gostaria de oferecer essas bênçãos para todos vocês também. Não só por alguns que estão no PG, mas outros que não conhecem esse caminho que nos faz glorificar a Deus e presentear Ele com o nosso louvor e a nossa dedicação por estar louvando a Ele em honra e glória, né? Então eu gostaria que todos pudessem fechar os olhos para que a gente pudesse oferecer essa oração a Ele, por estarmos aqui presente e por a todo momento, mesmo na dificuldade ou na alegria, Ele está nos sustentando a todos os momentos. Vamos orar? Como Senhor, meu Pai, muito obrigado por mais um dia de vida a todos aqui, meu Senhor. Muito obrigado pelo sustento que tem nos dado e muito obrigado pelas dificuldades também, Pai. Porque com as dificuldades nos fazem nos tornar seres humanos e reconhecer que sem o Senhor não somos nada nessa vida, meu Pai. Meu Senhor, eu quero lhe dizer, Pai, que estar aqui para louvar e glorificar ao Senhor não tem bênção maior que possa trazer a um ser humano e dizer que somos gratos a Ti por ter a vida e poder dedicar essa vida ao Senhor, Pai. Por isso, eu lhe agradeço este momento, por honra e glória ao Senhor. Amém, Pai. Com certeza tem um PG que você pode se enquadrar perto da sua casa, no horário que eu escolhi. Esse é um convite que eu posso fazer para vocês. Amém? Quero convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11. Hoje é dia de ceia e eu queria parar, antes da gente participar desse momento, para refletir sobre 3 coisinhas muito básicas da ceia do Senhor, porque daqui a alguns minutos a gente vai estar participando desse momento. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 24 e 25.
1 Coríntios 11, 24 e 25. Paulo está escrevendo à igreja de Coríntios e ele está falando exatamente sobre a ceia. E ele diz lá, citando Jesus, ele diz que, lhe tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. E da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Participar da ceia do Senhor é entender algumas coisas que são extremamente importantes, é entender a relevância desse momento, é entender que a ceia nos leva, pelo menos, a enxergarmos 3 situações no tempo. A ceia nos remete para o passado, e a sua importância no passado está enquanto a gente enxerga as palavras lá tanto no versículo 24 e no versículo 25, fazer isso, ou seja, coma do pão e beba do cálice em memória de mim. Esta memória nos aponta para a morte de Jesus Cristo, não só para a morte, mas pelo seu sofrimento, para a sua morte e para a sua ressurreição. Nos aponta para a gente entender que somos pecadores, que por esta morte, por esse sacrifício, nós podemos hoje estarmos aqui, nós podemos hoje parar para entender que alguém se ofereceu por nós, para que a gente pudesse ter uma ação ou uma chance diante de uma relação com Deus. Este momento que a gente vai daqui a pouco participar nos traz ao presente, como um sinal de koinonia. Koinonia é uma palavra que vem do grego, que indica para nós comunhão. E é isso que representa a ceia do Senhor. E hoje, no presente, nós, Igreja de Cristo, estamos em plena comunhão. Pergunta é: mas todo domingo nós não estamos em plena comunhão? Eu acredito e quero crer que sim. Só que quando a gente vai participar desse momento, a gente pede ao Senhor que nos purifique de todo mal, que nos livre de todo pecado. E talvez esse seja um dos momentos únicos da igreja em que toda a igreja de Cristo está reunida sem pecar. Por isso, comunhão. E eu chamo de comunhão máxima da igreja. E a ceia também tem a sua importância, que nos aponta para o futuro. Nos aponta para um banquete que nós vamos viver com Jesus no futuro, que começa aqui, mas nos leva para o futuro, porque momento de comunhão máxima nós vamos viver eternamente quando estivermos no céu, junto com Jesus. Vamos estar assentados, ou vamos estar ajoelhados, ou vamos estar glorificando ao nosso Deus, ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, hoje, eu quero convidar você a abrir o seu coração para celebrar em memória a um Cristo ressurreto, a um Cristo vivo, a um Cristo que vai voltar, a um Cristo que morreu pelo seu pecado e que está pronto sempre a caminhar conosco até que Ele volte. Amém? Então vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Deus, nós colocamos nossas vidas diante do Teu altar, neste momento tão importante da igreja do Senhor Jesus. Nós dedicamos, Senhor, o nosso louvor, nós dedicamos toda a honra ao Senhor pelo seu sacrifício. Nós pedimos
que se exista alguma coisa que nos impeça de estarmos em comunhão plena, máxima, algum pecado, que o Senhor nos perdoe neste momento, e que a gente possa sentir, ó Pai, não simplesmente um rito aqui, mas que a gente possa sentir a Sua presença aqui, que nós possamos nos render ao Senhor e entender que o Senhor é vivo, que o Senhor nos guia, que o Senhor nos dirige e que o Senhor tem um lar prometido onde a gente vai desfrutar da Tua glória eterna para todo sempre. Amém e amém. Você que está batizado em plena comunhão com a sua igreja, está convidado a participar conosco desse momento. Vamos louvar ao Senhor? Se alguém conseguir receber o pão, falta todo mundo que tem receber. Só tem não dá para servir, falta uma noite, por favor. Tem algumas pessoas atrás. Tem um segundo aqui. Aqui, ó, Ângela. Aqui, ó, Ângela. Eu não sei
sei, eu não sei. Vocês são muito quietinhos, né? Eu queria sentir a expressão de alegria de vocês, porque afinal de contas, eu não sei se são os lugares vazios que deixam a gente meio tímido, né? Mas afinal de contas a gente está celebrando alguém que é grandioso na nossa vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Então eu queria desafiar você a se alegrar. Às vezes, nos momentos de celebração da ceia, a gente cria um clima meio de funeral. Não é? Não. Nós não estamos celebrando um Deus morto. Nós estamos celebrando um Deus vivo. Então, eu queria convidar você a ficar em pé. Como a gente está em pouca gente, e a ceia é um momento de coinonia, de comunhão, eu queria que você escolhesse uma pessoa que você não tem contato aqui, e você fosse perto dessa pessoa, e ficasse perto dela e trocasse o cálice com ela antes da gente comer e beber juntos. Então, uma pessoa que você não conhece, chega perto dessa pessoa. Eu fiquei sem cálice. Só cálice. Isso. Vamos quebrar um pouco este gelo, né? Ó, a família do irmão ali, ó, tá toda quietinha ali, ó. Isso, pronto. Ok. Muito bom. Trocaram os cálices já? Então, em memória ao corpo e ao sangue de Cristo, ao sacrifício maravilhoso que Jesus fez por nós. Olha, se não fosse Jesus, eu estava no inferno. Coisa triste, mas por Jesus eu estou no céu e eu posso celebrar Ele, porque Ele é vivo, Ele está aqui dentro de mim e Ele está reinando com Deus. Logo Ele vai voltar para nos buscar, a igreja de Cristo, amém? Então, em memória ao sacrifício, a morte e a ressurreição de Jesus, vamos comer e beber do cálice. Amém, queridos? Então, você pode deixar o seu cálice no chão, tá? Não deixe em cima da cadeira, não, porque ele pode cair e pode sujar nossas cadeiras novinhas, né? Manchar nossa cadeira. A gente vai continuar louvando ao Senhor. Nós queremos conhecer se tem alguém que nos visita essa noite. Dá um sinal com a sua mão aí. Tem alguém nos visitando? Então, jovem ali, Deus abençoe. Deus abençoe a vida de vocês. Nós, como igreja, como saudamos, irmãos, nossos visitantes? Somos uma igreja que pensa em você. Pensamos em você, estamos felizes porque você está aqui essa tarde com a gente, louvando ao Senhor. Nós vamos continuar cantando e essa canção ela fala que Deus não desiste de nós. E se nós estamos reunidos aqui, é porque Deus não desistiu de nós, amém? Se nós podemos respirar, se nós podemos viver e ter uma família e ser abençoados, é porque Deus não desistiu de nós. Então precisamos acreditar que assim como Deus não desiste de nós, nós também precisamos não desistir. Você concorda com isso? Porque a palavra dele nos garante que somente em Jesus nós simplesmente temos uma vitória. Só nele nós somos mais que vencedores. Além da nossa principal vitória, que o sangue de Jesus nos traz, que é a salvação, nós temos a alegria de viver em comunhão, de experimentar o céu aqui na terra, que é em comunhão com os irmãos, é ser agentes, como a gente falou na IBD, lá na classe dos adolescentes hoje, agentes de amor, agentes do amor de Deus. Onde você estiver, você tem o privilégio de ser um agente do amor do reino de Deus. Então cumpra o seu papel. Acredite sempre que Deus, às vezes a gente tem tantas situações que nos fazem desviar do foco de não sermos esses agentes do amor, mas você faz parte do reino celestial. Amém, irmãos? Você faz parte do reino, então represente esse reino, demonstre essa alegria, demonstre esse amor que Deus tem te dado a outros,
para que outros também experimentem do amor de Deus através da sua vida. Amém? Ele inspirou homens a escrever grandes promessas para nós. Uma dessas promessas está lá no Salmo 55:22, que diz assim: entregue as suas preocupações ao Senhor, Ele os susterá, jamais permitirá que o justo venha a cair. Quando a gente ouve testemunhos como a gente ouviu aqui nessa família agora no momento dos PGs, isso me inspira muito. Me inspira muito a continuar firme. Me inspira a não desistir. Me inspira saber que eu tenho Deus que cuida de mim. E que eu posso depositar toda a
salvação nele, porque Ele vai cuidar de mim, Ele vai me sustentar. E Ele trouxe você aqui hoje, porque Ele quer que você aprenda a ser sustentado por Ele, a depender dEle. Como a nossa irmã disse aqui, a gente não sabe amanhã como vai ser, mas o Senhor sabe, e Ele ama os seus filhos. Ele disse, ainda que uma mãe não ame, eu amo mais do que uma mãe. E é dessa forma que Deus nos ama. Eu quero convidar você, como a gente faz todo domingo, para colocarmos as nossas ansiedades, as nossas dificuldades diante do Senhor. Então, se você tem alguma delas e quer colocar, mesmo não sendo aqui da igreja, só levanta a sua mão onde você está, a gente vai orar. Deus bendito, nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós sabemos que o Senhor é um Deus sempre presente, nos ensina a descansar, nos ensina a caminhar, e nós entregamos todas as nossas dificuldades, todas as mãos levantadas aqui diante do Senhor. Toma-nos, cuida de nós, nos abençoa, tem misericórdia de nós. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Podem sentar-se, queridos. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Atos capítulo 6. Nós começamos no passado uma série de sermões chamada Uma Igreja que Pensa em Você. Hoje nós vamos dar continuidade. O livro de Atos é um livro, conforme eu disse domingo passado, é conhecido como o quinto evangelho, né? Porque ele fala da origem da igreja, ele conta a história da igreja, e a gente vai pensar mais um pouco hoje em Atos capítulo 6, versículos de 1 a 4. Não sei se você tem percebido, tem acompanhado nas mídias sociais, principalmente na mídia da nossa igreja, que a gente tem um canal no YouTube agora, e semanalmente esta celebração das 5 horas, ela é colocada à disposição das pessoas. Então, se você quer que alguém conheça um pouco da nossa igreja, compartilhe isso no Facebook, compartilhe isso através de e-mail, e talvez pessoas que estão lá do outro lado do mundo, por exemplo, você que é a irmã da Cláudia, mora lá na França, né? Compartilha com ela, porque ela pode parar para celebrar um pouquinho com a gente também, certo? Então compartilhe isso, e a gente pode aí espalhar o Evangelho pelo mundo. Atos capítulo 6, versículo de 1 a 4. Acompanhe comigo, diz a palavra de Deus: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, e passaremos a ele essa tarefa, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra, comprometidos com a visão. É sobre isso que nós vamos pensar hoje. Vamos orar? Deus, mais uma vez, fala conosco nessa noite e aplica a tua palavra aos nossos corações. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, começamos, como eu já disse no domingo passado, a série Uma Igreja que Pensa em Você, e eu quero relembrar algumas coisas que nós falamos no domingo passado. Nós falamos da necessidade de sair das nossas áreas de risco. Estão lembrados disso? Hoje, por sinal, está chovendo muito, né? Quem mora perto do morro, toma cuidado, né? Mas a nossa área de risco espiritual, né? E o caminho é aquilo que Jesus deixou aos seus discípulos lá em Atos 1:8, que a gente se revista do poder do Espírito Santo, uma vez cheios e uma vez tomados deste poder do Espírito Santo, nós possamos dar o segundo passo, que é sermos testemunhas
testemunhas em todos os lugares. Uma vez que nós tomarmos sobre nós o poder do Espírito Santo, este poder nos capacitará como cristãos diferentes e influentes no nosso bairro. Foi sobre isso que a gente começou a falar. Hoje eu quero falar sobre visão. E antes de entrar no texto, eu preciso compartilhar com vocês que este assunto visão é um assunto bíblico. Hoje em dia se fala muito em planejamento estratégico aí no mundo fora, né? Mas e dentro do planejamento estratégico a gente encontra essa palavra visão, não é isso? Mas a visão é algo bíblico. Vamos ler juntos o texto de Provérbios? Vamos ler? Onde? Bom, primeiro a gente precisa entender o que o autor está querendo dizer aí. A intenção do autor aí é a de comunicar a necessidade do povo de Deus entender, ou que o povo de Deus entenda, que ele precisa de revelação de Deus. Tá? Nós estamos falando de Velho Testamento. No Velho Testamento não tem Bíblia. No Velho Testamento nós temos a lei, que servia como um caminho para que o povo caminhasse, é claro, é óbvio, né? Mas servia de uma maneira do povo andar debaixo daquilo que Deus queria para a vida deles, tá? Mas a gente sabe que no Novo Testamento e mais tarde com a chegada da Bíblia, nós podemos ter a palavra de Deus, que a gente entende que é a revelação de Deus. Até aí, tudo bem. Mas nós precisamos entender que Deus nos concede o Espírito Santo, não somente como aquele que nos consola, mas também como aquele que nos guia. Portanto, como eu disse no domingo passado, uma vez que nós entendamos que precisamos seguir o caminho que Deus quer que a gente siga, a gente vai ter o poder do Espírito Santo de uma forma muito grande manifestada nas nossas vidas, e aí então podemos com certeza caminhar nas revelações que Deus tem para nós. O texto que a gente leu lá de Atos, ele nos reporta a essa situação. Na verdade, se você ler Atos do capítulo 1 ao capítulo 5, o que nós vamos ver é uma sucessão de direcionamento que Deus dá aos discípulos, e depois, uma vez que a igreja e que aquela grande multidão começa a se encontrar, começa-se a seguir. Tá? Isso começa através de um movimento que Deus anuncia lá, mais ou menos uns 800 anos antes de Jesus nascer, através do profeta Joel, com a chegada do Espírito Santo. Joel profetiza, depois se você quiser ver lá no Velho Testamento, no livro de Joel, você vai enxergar a promessa que Deus dá sobre a chegada do Espírito Santo. E esse Espírito Santo chega em Atos 2, chega de uma forma plena, de uma forma completa, e a partir de então, através de 12, começa-se a haver um movimento muito grande ali em Jerusalém, que contagia aquela cidade, e à medida que os seguidores de Jesus se apropriavam deste poder de Deus, o que se via era fatos abençoadores, fatos sobrenaturais, coisas grandiosas estavam acontecendo ali em Jerusalém. Quando a gente chega no capítulo 6, depois, se você quiser dar uma olhada, se eu não me engano, é em Atos 5 ou em Atos 4, que diz que tamanha era a ação de Deus ali, que os discípulos, quando caminhavam, as pessoas colocavam pessoas doentes
por onde os discípulos iam passar, e quando eles passavam, a sombra era capaz de curar aquelas pessoas. Realmente aconteceu alguma coisa extraordinária. E quando a gente chega no capítulo 6, a gente observa que começa a aparecer um problema, começa a aparecer uma dificuldade, talvez até pelo fato do crescimento daquela igreja. Realidade que nós talvez não podemos descartar na nossa igreja, mas que eu tenho percebido que às vezes nós deixamos pelo dia a dia acontecer. Eu quero destacar, segundo o texto, alguns fatos para que a gente vigie nessa realidade. Antes, eu quero que você acompanhe comigo alguns fatos que aconteceram com a igreja de Jerusalém. E eu começo lendo Atos capítulo 2, versículos de 41 a 47. É um texto que a gente já leu bastante vezes aqui. Eu vou ler de novo. E diz assim a palavra de Deus: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações, e todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, e todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E todos os dias continuavam-se a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas, juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. E aí, isso nós estamos em Atos 2. A gente caminha para Atos 3, versículo 6. Eu gostaria que vocês lessem. Vamos ler o que acontece aí? Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Este fato, Pedro e João estão indo ao templo, talvez até buscar direção para todo aquele movimento que já tinha acontecido ali, e no meio encontram-se com uma pessoa que tinha uma deficiência física, e eles oferecem Jesus e o poder de Jesus, e isso causa outra revolução ali na cidade. Mas essa revolução não para. Se a gente caminhar um pouquinho mais em Atos capítulo 4, versículos de 32 a 35, diz o texto que da multidão dos que creram, daqueles 3.000 dos que creram, uma era a mente e o coração, e ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham, e com grande poder, olha o poder do Espírito Santo aí, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre eles. E não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas, as vendiam e traziam o dinheiro da venda, e colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. Mas as coisas não param aí. Capítulo 5, versículos 1 e 2, diz lá a palavra: um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade, e ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher e o restante, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Eu quero só abrir um parênteses aí, para ser um pouco rápido, porque essa história é uma história que começou ali no meio de todo aquele movimento, haver algumas pessoas, e onde existem pessoas, existem um coração mau, algumas pessoas que começaram a olhar todo aquele movimento e quiseram de alguma maneira sabotar aquele movimento, começaram a entender que eles não deveriam dar tudo, que deveriam dar só uma porção, e foi isso que aconteceu com a família de Ananias e Safira, e eles acabaram sendo identificados e morreram, pagaram
pagaram por aquela situação. Mas se a gente observar esses textos, dos capítulos 1 até o início do capítulo 6, ou até o início do capítulo, até o final do capítulo 5, a gente vai encontrar nessa igreja algumas marcas dessa igreja. E a gente pode citar várias marcas. Dentre elas a gente vai ver que essa igreja era uma igreja unida, que essa igreja era uma igreja que ajudava o próximo, que essa igreja era uma igreja que tinha pessoas disponíveis, entre outras características. Quando nós lemos que o povo de Jerusalém, lá em Atos 2, caiu na simpatia daquele movimento que estava se dando, era porque o povo enxergava, o povo da cidade enxergava naquele povo que estava seguindo a Jesus uma marca. Eles enxergavam que aquele povo tinha tudo em comum, que aquele povo, se a gente pudesse traduzir, tinha uma palavra só que valia para eles. Essa palavra chama-se amor. E nós estamos falando do amor na nossa igreja. A gente está tentando querer amar. E a gente pode observar que enquanto aquele povo não abriu mão deste amor, Deus os honrou e os abençoou. Nós podemos dizer que até então aquela igreja era uma igreja que tinha um compromisso com a sua marca, que tinha um compromisso com aquilo que eu vou chamar de visão. Deus estava revelando num primeiro momento aos discípulos uma visão e um caminho que era a implantação da igreja dele. Mas aí a gente chega no capítulo 6 e vê um murmúrio. O problema estava, segundo os comentaristas do texto, que não somente as viúvas, mas outros irmãos não estavam sendo atendidos nas suas necessidades. Havia ali em Jerusalém pessoas de todo mundo. Os judeus iam pelo menos 2 vezes ao ano a Jerusalém para participar de momentos juntos. E o inimigo se aproveita daquela situação para agir ali na ação do Espírito Santo, na ação de Jesus, enfraquecendo-os, fazendo-os começar a perder a sua marca, a perder o amor. Diz o texto que começou a haver um murmúrio de que não se estava ajudando todo mundo que precisava ser ajudado. Pensa comigo, se muita gente do mundo inteiro estava lá em Jerusalém, nem todo mundo que estava em Jerusalém era de Jerusalém. E isso significava o quê? Isso significava que pessoas estavam lá, já tinham provavelmente gasto todo o seu dinheiro, não tinha mais nem como comer. Por isso, gente, lamentável, né? Eu não preciso nem falar dos rojões, né? Vamos continuar. Por isso, o que acontece? Começa a acontecer ali naquela igreja indiferenças. Eu tenho certeza, quando a gente para pensar na nossa igreja, que ninguém tem dúvida que Deus tem agido aqui com muita generosidade no nosso meio. Amém ou não? Amém. Mas eu não posso deixar de dizer que a gente não pode cair no erro da igreja de Atos. A gente precisa dar continuidade. A nossa marca, o nosso sonho é ser uma igreja que pensa no outro. A nossa declaração de visão diz que nós queremos tornar Jesus conhecido através dos nossos relacionamentos. Nós queremos marcar a vida deste bairro. E eu pergunto para você já se importou de coração com alguém daqui dessa igreja? Será que você está voltado para um grupo específico aqui dentro da igreja? Você tem deixado essa tarefa somente para o pastor e para alguns outros líderes? Na verdade, eu quero desafiar você a entender que isso faz parte da nossa marca.
da nossa visão. E vai acontecer quando a gente entender que esta igreja precisa ser, na prática, uma igreja que pensa no outro, uma igreja que compartilha com o outro, uma igreja que tem um sentido de vida em comum. A gente já passou da época de ficar na infantilidade, de questionar algumas coisas, dizendo isso é certo ou isso é errado. E às vezes a gente faz isso por interesse próprio. Nós precisamos nos importar em compartilhar de unidade no amor a Cristo. A igreja de Atos, ela começou a se perder por pensar em grupos. Lembra lá no início do texto? Haviam viúvas gregas e haviam viúvas em Jerusalém. Grupos. E haviam os que eram de Jerusalém e haviam os que não eram de Jerusalém. Grupos. E o murmurinho começou porque uns se importavam com o seu grupo e esquecia do todo. Mas esse não é o único fato de igreja que tem grupo. Quando a gente caminha no livro de Coríntios, nós vamos chegar lá em Coríntios, nos primeiros capítulos, nós vamos ver Paulo dizendo para aquela igreja: vocês ainda são muito pequenos, vocês precisam ainda beber leite, ou estão sendo tratados como crianças. Sabe por quê? Porque alguns pecados estavam existindo na vida daquela igreja, dentre eles, grupos. Nós não podemos olhar para nós somente o que nós somos hoje. Esse não é o nosso desafio, de falar: agora tem ar-condicionado, agora tem cadeira estofada, agora tem 2 cultos. Mas cadê vocês para preencher todos esses lugares? Em nome de Jesus, eu quero conclamá-los a entender que nós temos uma visão, e essa visão é compartilharmos do amor que nos une em Cristo. Nós temos que estar prontos a amparar, a amar, a pensar no outro. Essa deve ser a nossa marca. Nós precisamos parar de ficar pensando em coisas que não edificam. Esse é o primeiro destaque que eu quero fazer com vocês. Mas um outro fator que a gente precisa vigiar está relacionado com acomodação indevida. Olha só o versículo 2 do capítulo 6, ele começa a dizer que no momento em que os 12 estavam vivendo, provavelmente eles estavam estressados, cansados para levar a obra adiante, combater a perseguição. E eles tinham, já neste momento aí, mais de 5.000 pessoas que estavam ou faziam parte daquela igreja. Dentro dessa estrutura, eles tinham uma função. E por isso, o desagrado deles. E a resposta que eles dão no versículo 2, ele diz assim: não é certo a gente negligenciar o ministério da palavra a fim de servir mesas. Sabe o que ele estava falando? Eles estavam falando o seguinte: não dá para eu fazer tudo aqui. Quando isso começa a acontecer dentro do corpo de Cristo, caracteriza perda de ação, caracteriza perda de visão. E aí nós fazemos o que hoje se faz na grande maioria das igrejas: poucos fazem tudo. A igreja não suportava viver aquilo. E como nós observamos que a igreja tinha tudo em comum, isso se tornava algo difícil. Os comentaristas dizem que pela manhã o povo saía para coletar dinheiro ou alimento, aqueles que eram de Jerusalém. À tarde, um outro grupo se distribuía tudo aquilo que foi arrecadado aos necessitados temporários, aqueles que talvez por alguma dificuldade não tinham o que comer naquele dia. Tá?
Mas, um pouquinho mais tarde, os que tinham uma necessidade maior recebiam uma espécie de uma cesta que era chamada de cupá. E essa cesta dava para 14 dias para se sobreviver. Pense comigo, se nós temos uma igreja de 5.000 pessoas, como que